Bem-vindos ao canal Relatos Sobrenaturais. Eu me chamo Alice e serei a anfitriã de vocês. Bom, vamos para o relato. Se inscreva, dê seu like e compartilhe. Comente qual relato você gostou mais. Eu nunca acreditei em nada além do que podia tocar, medir ou explicar, até o dia em que morri. Foi num domingo de fevereiro, há 3 anos. Eu estava dirigindo de volta para casa, cansado depois de um plantão de 14 horas no hospital. Lembro do farol amarelo, do som dos freios e depois, nada. Silêncio. Quando abri os olhos, não senti dor. Eu estava de pé, no meio da rua, olhando para o meu carro destruído. Meu corpo ainda estava ali dentro, imóvel, a cabeça caída sobre o volante. E foi nesse momento que percebi algo impossível. Eu não sentia o coração batendo, mas ainda pensava. Ao meu redor, tudo parecia distorcido, como se o ar vibrasse. O tempo não passava. Os sons vinham abafados, como se eu estivesse debaixo d'água. Então ouvi um sussurro atrás de mim. Ainda não é hora. Virei e vi alguém, uma mulher. Rosto pálido, olhos escuros, sem expressão. Ela me observava com uma calma antinatural. Tentei falar, mas a voz não saía. Ela estendeu a mão e tocou o meu ombro. No instante em que o fez, tudo à minha volta desapareceu. Eu estava em um corredor estreito, sem fim. As paredes pulsavam, como se estivessem vivas. O ar era pesado e cada passo ecoava como se fosse dentro da minha cabeça. No fundo, havia uma porta. E atrás dela, um som que parecia choro. Quando toquei a maçaneta, ouvi de novo a voz dela. Ainda não é hora de entrar. Senti uma força me puxando, uma força fria, densa, e então acordei. Acordei no hospital, 3 dias depois. O médico disse que tive uma parada cardíaca de quase 7 minutos. Disseram que foi um milagre eu ter voltado, mas nada mais parecia igual. Durante semanas sonhei com aquele corredor, sempre igual, a mulher me observando no fim, em silêncio. E às vezes, ao acordar, sentia o cheiro do mesmo ar pesado que senti lá, um cheiro de ferrugem, de chuva velha. Um dia, enquanto conversava com a enfermeira que cuidou de mim, ela ficou pálida quando descrevia a mulher que eu vi. Disse que uma antiga paciente, morta anos antes, era idêntica. Morreu de parada cardíaca, no mesmo leito em que eu acordei. Desde então, algo me acompanha. Não vejo, mas sinto. Toda vez que me deito e o coração desacelera, sinto um leve toque no ombro e ouço aquela voz distante dizendo: dessa vez, talvez seja a hora. Meu nome é Leandro e o que vou contar aconteceu há 5 anos, quando eu ainda trabalhava como repórter investigativo. Eu sempre busquei histórias que ninguém queria cobrir. Desaparecimentos, rituais, crimes estranhos. Mas essa foi a única que eu me arrependi de ter seguido até o fim. Tudo começou com uma série de sumiços em uma cidade pequena no interior de Minas, chamada Vale das Pedras. Pessoas comuns, jovens, idosos, até uma mãe com um filho pequeno, simplesmente desapareciam sem deixar rastro. A polícia dizia que eram fugas voluntárias, mas as famílias recebiam cartas idênticas, com frases estranhas. Eles encontraram a luz do cordeiro. O vale os acolheu. As cartas vinham carimbadas com o súmulo de um círculo com uma cruz invertida dentro. Fui até lá. A cidade era silenciosa, quase parada no tempo. Paredes com cartazes de desaparecido em cada esquina. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma fazenda afastada, isolada no alto de um morro, que os moradores chamavam apenas de O Retiro.
Ninguém falava muito sobre o lugar. Alguns diziam que era uma comunidade religiosa, outros falavam que era uma seita. Um senhor me disse com a voz baixa: "Quem sobe para lá não volta." Decidi me infiltrar. Enviei um e-mail fingindo interesse, e uma mulher chamada Irma respondeu com uma mensagem acolhedora, dizendo que os escolhidos eram sempre guiados pela fé. Marcamos uma entrevista pessoal. Cheguei ao local no fim da tarde. A entrada era guardada por 2 homens de branco com o mesmo símbolo costurado na roupa. Me revistaram e tomaram meu celular. Lá dentro havia cerca de 30 pessoas, sorridentes, cantando em volta de uma fogueira. Pareciam felizes demais. A líder, uma mulher de uns 50 anos, chamada Madre Clara, me recebeu com um abraço e disse: "Aqui não há dor, só a entrega." Passei 2 dias fingindo participar dos rituais. Oravam, cantavam e repetiam frases sobre purificação pela carne. Mas à noite ouvi coisas, gritos abafados e o som metálico de correntes arrastando. Na terceira noite, me convidaram para o Círculo da Verdade. Fomos até um galpão atrás da fazenda. Lá dentro havia um altar coberto de velas e marcas de sangue seco no chão. No centro, um homem amarrado e drogado murmurava orações confusas. Madre Clara levantou uma lâmina e começou a dizer que o cordeiro precisava de mais um corpo. Foi então que percebi que eles não estavam simulando um ritual. Era real. Tentei sair, mas 2 homens me seguraram. O pânico tomou conta. Não sei de onde veio a força, mas consegui me soltar e correr. Corri pela mata, tropeçando, ouvindo os gritos deles atrás de mim. Só parei quando cheguei na estrada. Quando denunciei à polícia, voltei com uma equipe uma semana depois. A fazenda estava vazia. Nenhum sinal das pessoas, nem dos corpos. Apenas o galpão queimado e um símbolo desenhado na parede com tinta vermelha. O cordeiro renascerá no próximo eclipse. Os desaparecimentos continuaram por mais alguns meses em cidades próximas. E às vezes recebo e-mails sem remetente, com uma única frase: "Você foi tocado pelo vale, Leandro. Ainda não terminou." Desde então, mudei de nome e de cidade, mas em algumas noites, quando o vento sopra forte, ouço um coro distante e o som de velas queimando, sussurrando o mesmo cântico que ouvi naquela fazenda. Pela carne voltamos, pela dor nascemos. Olá, eu sou o Rodrigo e isso aconteceu há 4 anos, numa noite fria de junho. Eu voltava de carro para casa depois de um dia exaustivo no trabalho. Eram quase meia-noite e a estrada estava completamente deserta. A neblina cobria tudo e o som do motor era o único ruído constante. Alguns quilômetros depois de sair da cidade, vi uma figura caminhando à beira da pista. Era uma mulher, de casaco escuro e cabelo preso. Andava devagar, com os braços cruzados, tremendo de frio. Parei o carro sem pensar muito. Abri o vidro e perguntei se ela estava bem. Ela respondeu com uma voz calma, quase sussurrando: "O carro quebrou, preciso chegar até o posto." Ofereci carona. Ela entrou no banco do passageiro e agradeceu com um sorriso leve, mas triste. Durante o trajeto, conversamos sobre coisas banais: o frio, o quanto aquela estrada era perigosa e o fato de quase não passar nenhum carro por ali. Ela parecia cansada, mas muito educada. Depois de uns 10 minutos, perguntei onde exatamente ela queria descer. Ela apontou para frente e disse: "Logo depois da curva, ali é minha casa." Mas quando fiz a curva, não havia nada. Nenhuma casa, nenhuma luz. Apenas a neblina e o som do vento passando pelas árvores. Olhei para ela, confuso, e disse que talvez tivesse errado o local. Ela olhou para mim com os olhos marejados e disse: "Não, é aqui mesmo. Eu não consegui chegar da outra vez." Senti um arrepio subir pela nuca. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela abriu a porta do carro e saiu andando devagar, desaparecendo na neblina.
Saí do carro e gritei por ela, mas não ouvi resposta. Foi quando notei o banco do passageiro estava seco. Nenhum sinal de que alguém havia se sentado ali, mesmo com a chuva fina que caía. Confuso, dirigi até o posto mais próximo e contei o que aconteceu ao frentista. Ele me olhou sério, sem espanto algum, e disse: "Você deve ter encontrado a moça do quilômetro 47. Morreu ali faz uns 3 anos. Carro capotou na curva. Todo mês alguém para dar carona para ela. Nunca mais usei aquela estrada. Mas às vezes, quando passo perto, o rádio do carro chia sozinho e uma voz baixa surge entre os ruídos dizendo: 'Obrigada pela carona.'" E esses foram os relatos de hoje. Até o próximo vídeo. Quem sabe seu relato não seja o próximo. E-mail para enviar o relato na descrição.